Muito boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós pedimos licença para adentrar no seu lar. Nessa noite de terça-feira, o tempo, previsão é de bastante frio essa semana, apesar do calor, que tem nos norteado aqui na nossa região. Queremos agradecer a você, nosso seguidor do Facebook. Queremos agradecer a você que está sempre abençoando a nossa vida. Você que tem nos seguido, também lá pelo Instagram. Também nós temos a página Ministério de Cura e Libertação, Pastor Daniel Silva. Você que é nosso seguidor lá no Facebook também, no YouTube, aliás, curta e inscreva-se no nosso canal. Irmãos, hoje uma live, não podemos chamar de caseira, porque estamos aqui no templo, uma live a qual vamos falar um pouco mais sobre as coisas do céu, sobre as coisas do Senhor. Queremos desejar a todos uma boa noite e dizer que você que está aí angustiado, você que está enfermo, você que está passando pela prova, você que tem sido perseguido, quem sabe muitos não acreditam em você, quem sabe muitos não acreditam no teu chamado, muitos não acreditam no teu ministério, da tua área profissional. Quem sabe muitos contemplaram o profeta marchar e colocar o dedo na sua cara dizendo: terás luta, terás provação, mas eu te levantarei na área financeira, profissional e ministerial. E muitos não acreditam. Irmãos, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham um chamado, e sabemos que esse chamado é um chamado celestial. O nosso chamado daqueles que foram chamados para a redenção, é um chamado sobrenatural, é um chamado espiritual, é um chamado celestial, é um chamado invisível, que nós temos e devemos crer. Nós temos que obedecer à voz do profeta, à palavra de Deus, e ter a plena consciência daquilo que Deus e da onde Deus nos chamou para realizar a sua obra vindoura na terra. Nunca foi tão nítido os últimos dias de Mateus 24, versículo 30, que fala ali alguns acontecimentos de princípio de dores que estariam apontando para a volta de Jesus. Sabemos que Jesus, ele caminhou na terra, ele ensinou, ele pregou o amor, ele foi traído, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi acusado de algo que ele não praticou. O único pecado que ele teve foi dizer: sim, eu sou o Filho de Deus. E ele era realmente. Então não houve pecado e nem crime algum. O único crime que teve foi seu melhor amigo ali, o seu fiel escudeiro, Judas Iscariotes, o trair. E a gente fica muito triste quando a gente vê homens de Deus traindo a igreja, traindo o Evangelho de Cristo. Lembrando que só existe um Evangelho verdadeiro, só existe um Evangelho da graça. Mas Paulo, o homem que mais
fundou igrejas, construiu igrejas, o homem que mais formou obreiros, que mais levantou presbíteros, o homem que discipulava o presbitério, um homem incansável na obra do Senhor. Disse por diversas vezes, que nós devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Jamais iremos compreender o que é a graça e o perdão se nós estivermos alicerçados na carne. Devemos estar alicerçados no Espírito. Então hoje, em poucos minutos aqui, quem sabe uma hora, vamos pelo Espírito Santo, irmão Jailson, que está aqui com nós também, e vamos dar liberdade para Ele. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, e que Ele possa falar ao teu coração, que Ele possa discipular a tua alma, disciplinar o teu espírito e falar face a face com você. E nós temos uma amizade muito grande com o irmão Jailson. Os irmãos têm simpatizado com esta obra, com esse projeto, com esse ministério, e nós temos orado muito por ele, pela sua esposa, a pastora Glória, porque sabemos que os irmãos, eles estão fazendo a obra do Senhor da melhor forma possível. E a gente sabe quando alguém carrega uma chamada, uma chama, porque chamada vem da palavra chama, Chamada. Quando Deus te chama, Ele coloca uma chama no teu coração. Então esse é o significado de chamada. Nós sentimos o Espírito de Deus, Ele testifica, e nós sentimos esta chama no coração dos irmãos, sentimos essa chama no coração da pastora Glória também, de fazer a obra do Senhor. Quero aqui dar a liberdade para o nosso companheiro, missionário irmão Jailson, também está levando a sua saudação, e também deixar aí a sua boca como uma ferramenta de Deus nessa noite, e que Deus também venha te usar. E quero falar aqui publicamente perante os meus seguidores do Facebook, do YouTube, depois a gente vai estar compartilhando lá, do Instagram, para que a nossa amizade, esta aliança, ela venha a ser selada, ou melhor, já está selada pelo Senhor, e que o Senhor venha nos permitir estarmos juntos cada vez mais para ganhar almas para o Senhor. A paz de Deus a cada irmão que está já aí conosco na live, esta live que leva o nome como Eu Venci o Gigante. Estamos aqui direto da Igreja Profética A Voz da Salvação, aonde está comigo o pastor Daniel Silva. Como ele acabou de dizer, nós tínhamos vindo já em alguns cultos aqui, os cultos abençoados, aonde nós notamos e vemos o agir de Deus aqui dentro desta igreja. E me correu em comentar com o pastor que hoje nós poderíamos fazer uma live falando das maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, nas maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada irmão que aqui já passou, que aqui congrega em nome do Senhor Jesus. Uma pena a gente não ter o irmão Leomar junto conosco, a irmã Rosaura, a pastora, e o pastor Leomar junto conosco nessa noite. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, Deus está cuidando dele, porque ele está no hospital. E como hoje à tarde nós tivemos ali, pastor, no hospital, nós tivemos ali para fazer uma visita, e olha só como o propósito de Deus, a gente nunca vai entender, ou a gente nunca sabe aonde Deus irá nos levar.
E quando vê, nós estamos num lugar aonde Ele quer que nós estejamos para fazer a obra dele e para anunciar que sim, Ele está vivo, Ele não está morto. Então, hoje nós estivemos ali orando por Ele, e de repente um irmão pediu oração, de repente outra irmã pediu, de repente, quando nós notamos, a pastora Rosaura e a pastora Glória estavam lá em outro quarto, orando por outra família. Então a gente nota que muitas pessoas aí no mundo às vezes têm aquele medo de vir na igreja, mas nós devemos ir atrás, porque Jesus, Ele foi atrás, e tanta gente andou com Ele, que hoje ainda segue levando a sua palavra em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que você, meu irmão, que deve estar assistindo essa live, ou você que irá assistir depois, pegue bem, anote bem aonde é o endereço aqui da igreja, que o pastor vai dizer agora, e venha fazer uma visita. Venha ver o sobrenatural de Deus. Venha ver, não o pastor, e sim o nosso Deus, o nosso amado Senhor Jesus. Que bênção, né, irmão Jailson? Eu lhe agradeço do fundo do meu coração por essa parceria, né? De podermos estar, ganhamos muitas almas juntos já, participamos de alguns cultos juntos, né? E tenho certeza que é apenas o começo, porque a gente olha para trás, tudo que passamos no mundo, né? Tudo que sofremos nas garras de Satanás, tudo que fizemos até aqui é quase nada perto daquilo que o Senhor fez para nós. Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui hoje. E estamos aí pregando a palavra. Chegamos ao centro da cidade de Santiago, já há aproximadamente 4 meses que estamos aqui, e muitas pessoas, cada culto, pessoas novas, pessoas não crentes, pessoas que ainda não aderiram ao Evangelho, mas pessoas que moram nas regiões circunvizinhas, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Sabemos que aqueles irmãos que frequentam a igreja, os membros, os que congregam, sabem que o nosso ministério é um ministério voltado na área de libertação. Então, pessoas que vêm aqui cansadas, angustiadas, né, saem daqui curadas, com a sua alma curada pelo bálsamo do Espírito Santo, né, irmão Jailson? Não porque o pastor Daniel está na frente, porque a pastora Ana, os pastores auxiliares, os obreiros, não, claro que Deus sempre vai ter um vaso para usar na terra, mas é porque Ele é bom e a sua bondade ela dura para sempre, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Já tem pessoas, amigas nossas, ligados na nossa live. Eu quero trazer aqui algumas participações. Eu vou daqui, o senhor vai daí, irmão Jailson. Está conosco assistindo a live aqui nosso querido pastor Cedemir da Silva. Pastor Cedemir da Silva é pastor e diretor ali da comunidade terapêutica Desafio Jovens Gideões, unidade aqui de Santiago, né? Deus possa abençoar nosso querido irmão. Nos conhecemos desde o ano de 2010, né? Esse trabalho lindo que o Desafio Jovem tem feito, não só aqui na região da fronteira, né? Como temos ali o exemplo de Jaguari, onde o nosso amigo, ele começou no ano ali aqui em Jaguari, não me lembro qual foi a data, né? Mas ele já está na obra, nesse trabalho aí desde 1996, quando o Senhor Jesus o encontrou ali em São Sebastião do Caí. E ainda hoje eles fazem esse trabalho lindo aqui em Santiago, juntamente com a sua esposa, a irmã Marta também, de Israel. É uma honra, né, irmão Cedemir?
ver o Israel como se tornou um grande homem de Deus, como se tornou aí um varão cheio do Espírito Santo e ajudando também na obra, né? Um abraço aí ao Desafio Jovem de Deus de Santiago, não só de Santiago, mas também um abraço lá para o irmão ali de Jaguari, o irmão Daniel, né? Se não me falha a memória, também o presidente da FECTER, também das comunidades terapêuticas, Desafio Jovem de Deus, o irmão Roque Serpa, que foi o grande fundador deste trabalho, também o irmão Sebastião Serpa, o irmão João Pedro, a toda a diretoria deste grande trabalho. Vai o meu abraço também das pastoras, minha esposa, a pastora Ana, a pastora Glória, o missionário irmão Jailson, e também todos os internos aí que receberam esse presente de Deus, de poder estar aí se recuperando e ter um encontro com Deus. Também está conosco a irmã pastora Glória Chegná. Que Deus possa abençoar a pastora Glória, também a irmã Cledir Carmen, que Deus possa abençoar, ali do bairro Vila Rica, né? Irmã Jainara Carvalho de Souza, sua irmã, um abraço, irmã Jainara, apareça nos cultos aqui, será sempre bem-vinda. Irmãos, lembrando que nossos cultos aqui, irmão Jailson, domingo grande, abençoado culto da família, não perca, 19 horas e 30 minutos, as nossas reuniões, as nossas concentrações de fé dos domingos estão uma bênção, né? Templo lotado de pessoas com fome e sede de Deus, né? E Deus tem usado a misericórdia e tem derramado uma glória aqui nos cultos, né? Tem sido um culto melhor que o outro. Então venham nos domingos no grande abençoado culto da família. Também nas segundas-feiras a pastora Ana convida todas as irmãs, você que não é evangélico também venha para ouvir a palavra de Deus. Aqui tem o chá de mulheres, é a união feminina que as irmãs se reúnem para orar, para conversar. Você vai ter mais liberdade para conversar com a pastora, também estar aí servindo a Deus em oração. E depois, claro, tem aqui no finalzinho aquele coffee break, a comunhão entre as irmãs, né? Na quarta-feira temos o nosso quarta-feira do milagre urgente. Que Deus possa abençoar os irmãos que têm vindo nos cultos. Irmão, lembrando que nessa quarta-feira nós temos o encerramento da campanha Derrubando Gigantes. E essa campanha, ela traz consigo uma promessa, né? Porque o exército de Israel estava sendo afrontado por aquele gigante, a saber, Golias, né? E Davi, aquele jovem franzino, aquele jovem que não tinha postura de rei, não tinha físico de rei, não tinha beleza externa de rei, seus irmãos eram formosos, fortes, mas ele ficou indignado com aquele gigante afrontando o Deus de Israel. E aí ele decidiu lutar, lutou, venceu e derrubou o gigante. E quantos gigantes se levantam no nosso dia a dia? É gigante na área espiritual, é gigante na área financeira, é gigante diante do teu casamento. Aliás, eu quero agradecer as orações, porque, irmãos, eu tinha um sonho de tirar a carteira de motorista, só que os irmãos sabem que eu sou um pastor, que eu não tenho salário. Agora a obra começou a alavancar, então eu não tenho salário da obra, e o dinheiro que entra no caixa da igreja é pagar aluguel, é água, é luz, é internet, e eu, olhando aos olhos humanos, financeiramente falando, eu não teria condições financeiras de tirar a minha carteira de habilitação. Eu não teria condições nenhuma, mas Deus usou alguém para pagar a carteira para mim, né? Então, eu não sou merecedor de tanto, irmão, né? E eu sei que Deus ainda vai fazer muito mais por nós, porque quando você gasta tempo, energia e até investimento, estávamos conversando com a pastora Glória, que os 2 primeiros anos da obra foi ano de sacrifício, a qual nós tínhamos que pagar o aluguel da igreja com o dinheiro do nosso bolso, porque não entrava contribuição.
Então, assim, irmãos, você que é dizimista, ofertante, se você sentir no coração de abençoar alguém, abençoe a obra de Deus, abençoe lá o centro de recuperação, abençoe os asilos, abençoe a viúva, abençoe aquele que está desempregado, abençoe aquele que está com problemas espirituais, né? Porque assim nós vamos vencendo todos juntos. E Deus, ele tem me surpreendido a cada dia, irmãos, né? Então, quarta-feira é o grande dia. Quarta-feira é o dia da tua vitória. Já pode falar em voz alta para verbalizar e dizer: quarta-feira é a noite da minha vitória. Quarta-feira é a noite que Deus preparou o momento para derrubar o gigante e conceder a ti a tua vitória. Então, quarta-feira de milagre urgente, alusão ao encerramento da campanha Derrubando Gigantes. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Amém? Lembrando que nessa sexta-feira, excepcionalmente, nós não teremos culto aqui na igreja. Por quê, pastor? Porque nós estaremos envolvidos juntamente com várias igrejas, várias denominações, vários pastores amigos nossos, com o nono Santiago adorando a Jesus. Na sexta-feira, então, estará conosco o cantor Nani Azevedo. Quero aqui mandar um alô também ao irmão Pingo, inclusive da imobiliária Peru El Shaddai, a qual nós alugamos aqui o prédio, e também ao nosso querido irmão Jonathan, né? E o pessoal aí do JP Eletrônico. Também ao irmão Gilmar Viliato, ao qual tem sido grande amigo e companheiro da obra do Senhor, né? Então, sexta-feira estaremos ali abençoados no nono Santiago, adorando a Jesus. Também, irmãos, no sábado estará ali o pastor Eliseu Rodrigues, estará conosco em nome de Jesus, ali pregando a palavra de Deus. Para quem gosta de Bíblia, teologia, para quem gosta de ouvir a palavra pregada, explicada, aplicada, esmiuçada, vá no nono Santiago adorando a Jesus. Também estará o pastor Felipe, pastor Dejalmo e cantores locais. E vamos adorar o nome do Senhor. Irmão Jailson. Glória a Deus, aleluia. Então o pastor estava dando o recadinho ali do adorando a Jesus, sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Também temos os irmãos aqui, né, junto conosco, a Mara Flores Medeiros, que Deus abençoe, o irmão Alberaci Alves, também Deus abençoe, Sidenir da Silva, a minha irmã Jainara, como o pastor disse, a irmã pastora Rosaura, a pastora Silvana Monteiro, a bispa Jocelane Vieira, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. O pastor Leomar também está assistindo nós ali direto no hospital, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também o irmão Rafael Ferreira, que é um cara que entende muito sobre som e era ali da Nova Pauta, né? Fez muito programa ali pro Bispo Aedo, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também temos o irmão e pastor Everton, que Deus abençoe. Tal de Lu Borges também está junto conosco. Isso, glória a Deus, aleluia. Um grande amigo meu também, Pablo Barbosa. Olha aí, bastante pessoas em nome do Senhor Jesus junto conosco nessa live. Eu venci o gigante. Que bênção, né? Então, como o pastor disse, os cultos aqui são segunda-feira é o culto só para mulheres a partir das 19 horas. Depois, sexta-feira, né, pastor? Quarta-feira. Quarta-feira também tem culto às 19h30. Sexta-feira também o mesmo horário. E domingo o culto da família. É onde reúne todos os familiares e vem para o culto para adorar ao nome do Senhor Jesus. Que bênção, né? Então a gente com essa live aqui abençoada por Deus,
onde Deus nos proporcionou de estarmos aqui nessa noite fria. Creio que cada um dos irmãos está vendo que está começando a vir já um friozinho, né? O calor já se foi, né? Então os irmãos que estão aí na sua casa, quem sabe em volta do fogão a lenha, com o chimarrão, dê o seu paz, dê o seu boa noite. Você que queira pedir a sua oração, vai pedindo aí no nome do Senhor Jesus. E outra, nós também ali temos um programa na rádio Web Buriti, né? Um programa onde nós toda segunda-feira nós estamos ali a partir das 19 horas com o programa Uma Palavra de Deus. E isso, tá eu e a minha companheira, minha amada pastora Glória, juntos nós estamos fazendo esse programa onde o Senhor abriu essa porta para que nós viesse levar a palavra dele em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, pastor, eu quero contar aqui, já contei, garanto que os irmãos já sabem. Um dia eu estava lá em casa e sozinho, como se diz lá no meu quarto, Deus tocou no meu coração que eu deveria fazer uma live, uma só, olha só, na sexta-feira, que era porque já vinha o final de semana. Então levar uma palavra aonde todos os finais de semana é onde os familiares tudo se juntam, e às vezes tem famílias que estão brigadas, às vezes estão em momentos que não se dão, o cunhado com o outro, né? Quem sabe o cunhado com a sogra. Então levamos uma palavra sexta-feira, e aí que veio o nome Uma Palavra de Deus. E levando a palavra, nós tentamos colocar no coração das pessoas que nós devemos amar o nosso próximo. Como Deus, nosso Jesus, diz: ame o seu próximo. Então, começou aí. Depois, nós colocamos para Deus, nas mãos dele, se nós deveríamos fazer um programa. E foi, se passou, e ali foi concretizado que seria ali na Rádio Web Buriti. Mas, como eu sempre digo à minha companheira, a Deus pertence tudo. Hoje a gente pode estar ali, amanhã, quem sabe, em outro lugar, ou quem sabe com a própria rádio nossa. Tudo está na mão de Deus, né? Eu digo assim que se a gente colocar Deus na frente, tudo dá certo. Agora, se for pela mão do homem e pelo pensamento, chega em tal ponto, dá errado, né, pastor? E um testemunho que eu tenho para contar aqui, em nome do Senhor Jesus, de quanto Deus é tão bom, foi quando eu estive, como se diz, eu não estava na casa de Deus, eu estava no mundo, porque eu me batizei e logo em seguida tive uma perda dentro da minha família, depois tive outra, que são meus pais. Mas quando eu estava longe da casa do Senhor, eu quase me perdi na bebida, quase me perdi, pastor. E ali eu nunca perdi minha fé, eu estava sempre buscando, tentando buscar Deus. Muitas vezes pela madrugada eu chorava sozinho e buscando, perguntando para Deus por que é que eu estava passando aquele momento. Mas eu dizia: Pai, eu nunca perdi minha fé, a minha fé eu tenho ela ainda, em nome do Senhor Jesus. E o tempo foi se passando e a gente vai, né, pegando o gosto do mundo. E o mundo aí fora, eu digo para os jovens, não é tão bom assim. Ele vai te levar a um caminho aonde você acha que é bom, mas não é. Então eu comecei na bebida.
E um dia pela manhã eu acordei e eu, vendo a situação que eu estava, eu comecei a dizer: Pai, eu preciso falar contigo, eu preciso te ouvir, eu preciso de um tempo para mim. Então, a gente não costuma, eu não acredito, creio que o pastor também não, em horóscopo. Tem aqueles horóscopos que aparecem no telefone. Então apareceu no meu telefone um horóscopo e dizia assim: até o fim do dia, hoje, você que é de Gêmeos lá, até o fim do dia vai abrir uma porta para ti. Vamos lá então. Eu disse: isso aí é besteira. Até meio-dia, quando foi meio-dia, tocou o telefone. Ô, tu é o Jailson? Preciso de um caseiro lá em Itacurubi, numa fazenda, uma semana. Eu digo: olha aí, vamos então, vamos. Primeira coisa que eu coloquei dentro da minha mochila, tá aqui ó, essa mochila, eu coloquei a Bíblia, e fui com o pensamento de que essa uma semana eu teria um tempo só eu e ele, lá no fundão, como se diz, das grotas, né? Só eu e ele. Então toda a noite ali pelas 7 horas eu me sentava no sofá lá, não tinha ninguém, só escutava o barulho dos cachorros, barulho às vezes das galinhas, ninguém, lá no fundão. Então 7 horas da noite eu orava e dizia assim: Senhor, fala comigo, Pai, através da tua palavra, através da Bíblia. E eu lhe digo, pastor, e digo a cada um que está ouvindo, foi algo extraordinário. Perdão, uma semana eu não falhei nenhum, e ali Deus falou através da Bíblia comigo: volte, mude, isso não é para ti. Volte com outro pensamento. Eu te amo, meu filho. Muitas coisas virão para ti. E eu voltei com outra ideia, voltei com outra mais leve, voltei mais tranquilo. Aquele peso que eu tinha nas costas saiu, eu voltei outra pessoa. Então eu voltei para onde eu morava, e ali tem uma senhora que eu chamo de professora, a professora Júlia, aonde foi onde eu comecei na escolinha ali, onde eu louvava, adorava o Senhor quando era pequeno. E ela me disse assim: Jailson, vamos voltar? Eu disse: não é o momento. Dali um pouquinho ela dizia de novo: Jailson, vamos voltar? Eu digo: não é o momento. Certo dia, eu acho que ela se cansou de tanto perguntar e disse assim: Jailson, eu disse: hoje eu volto. E hoje eu estou aqui na casa de Deus, fazendo live, levando a palavra do Senhor, não para me engrandecer, não para engrandecer o Jailson, mas é porque é gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha irmã, a Jainara. É algo assim, de uma pessoa desacreditada, e Jesus só fazia assim e dizer: tu é um vaso em minhas mãos, e hoje eu estou aqui como prova que Deus é bom, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, meu irmão. Não desanime, como disse o pastor, gigantes vão aparecer, mas você tem a armadura de Deus,
Você tem Deus junto com você. E você pode sim vencer o gigante. Porque Ele não vai te colocar medo. Ele não vai. Porque você é mais que vencedor, meu irmão. Creia num Deus que aonde no terceiro dia ressuscitou e está vivo. E logo, logo Ele irá buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Você jovem, nunca se esqueça daquele que morreu na cruz, tanto por mim e por você. Deixe de lado este mundo aí fora, este mundo que vai te levar para um caminho totalmente errado. Você não precisa dos vícios, você não precisa da prostituição, você não precisa viver uma vida vazia. Você somente precisa do Senhor Jesus, porque tudo Ele te dá. Tu comerás o melhor desta terra, diz na Bíblia. Então, meus irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Né, pastor? Oh, glória. É bem verdade, Jairson. Bem verdade. Eu creio que cada um de nós tem uma história, né, para contar. E só quem tem o chamado de Deus, e só quem persevera é que conta testemunho. Então, se o Senhor está contando testemunho hoje, para edificar a igreja, para edificar os irmãos que estão conosco, é porque o Senhor rompeu algo. Quantas vezes o gigante não cai porque nós não rompemos algo? Davi, ele teve que romper algo. Ele teve que romper o medo, porque ninguém acreditava em Davi. O rei Saul não acreditava em Davi. Jessé, o pai de Davi, não acreditava em Davi. Eliabe, Abinadab, etc e tal, ninguém acreditava em Davi. Então Davi teve que romper muita coisa para enfrentar o gigante. E quando nós não rompemos coisas, problemas e adversidades, nós continuamos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida pessoal, particular, estacionada. Então eu quero te dizer nessa noite, você que nos ouve, você que nos escuta, eu quero te dizer, rompa nessa noite algo no mundo espiritual. Muitas vezes Deus quer te alcançar a vitória, mas você não busca o Senhor, você não ora, você não medita, você troca um momento de 1h30 de culto por um churrasco, um aniversário. Você troca o seu momento com Deus por um celular, uma televisão, ou qualquer coisa parecida. Ou até mesmo você que não é evangélico, com todo respeito, com todo carinho, você troca Jesus por um copo de cerveja, você troca Jesus por um cigarro, você troca Jesus por festividades mundanas e ímpias. Rompa algo nessa noite, querido. Tudo aquilo que é estabelecido no céu é manifesto na terra. Se você estabelecer algo no mundo espiritual, através da oração, Deus manifestará a sua glória na tua vida, na vida da tua família. Estamos aqui tomando um chimarrão. Essa é uma live mais à vontade, né? Não é aquela coisa de rádio web, assim, mais formal. É algo caseiro, mais do fundo do nosso coração, irmãos.
quero mandar um abraço aqui para o irmão Zedenir mais uma vez. Ele colocou nos comentários aqui em 2008 que ele começou aqui na região, né? Mas passaram por Osório, né? Se os irmãos contar o testemunho deles, o que passaram já para fazer a obra de Deus, passaram bastante coisa. E nós que estamos no trabalho missionário, a gente sabe como é, pelo menos um pouco, não muito, como os irmãos já estão mais de 20 e poucos anos na obra. Mas imaginamos, fizemos menção aqui e também agradecer, né? Porque o irmão Zedenir tem muita paciência comigo. E a gente nunca deve negar as nossas origens, da onde nós saímos, né? Porque aquele leproso, Jesus disse: vai, mostra-te ao sacerdote. Vai em Marcos 1:40. Vai, mostra-te ao sacerdote, mas não conte nada a ninguém. Ele saiu glorificando, o texto diz, e saiu contando o que Jesus havia feito na vida dele. Então, o testemunho é algo tremendo, irmãos, que não tem como nós nos calarmos da onde Deus tem nos tirado. Às vezes aqui nas pregações, quando Deus me orienta, me direciona, eu conto de onde eu saí. E eu creio que isso aí não é vergonha para ninguém. Quem um dia já foi um viciado, quem um dia já foi um alcoólatra, quem um dia já andou moribundo pela rua, mal vestido, mal cheiroso, mal querido pela comunidade, pela população, até mesmo pelos familiares, pela família, né? E esse trabalho tem que ser valorizado, um trabalho que trabalha diretamente com dependência química. Então, não só as igrejas, mas também esses trabalhos estão de parabéns com aquilo que tem prestado ao reino de Deus e à igreja, né? Muitos que dali saem pastores, saem pregadores, saem pessoas de valor na sociedade, empregadas, restauram os seus casamentos, paternidade. Muita coisa hoje em dia acontece por causa da falta de paternidade. A gente fala muito da mãe. A mãe tem um valor absurdo diante da Bíblia, né? Diz algum texto na Bíblia, está na Bíblia, né? Agora não me recordo, mas que o amor de mãe é o único amor comparado ao amor de Deus. Mas paternidade também é algo muito sério, porque muitas vezes nós não compreendemos o que é paternidade. Nós não compreendemos, igreja. Tá bom esse chimarrão aí? Nós não compreendemos o que é paternidade. E aí o que acontece? Nós deixamos de desfrutar daquilo que o Pai tem para nos oferecer. E onde é que tirou isso, pastor? Simples. É só nós lermos e meditarmos na passagem do filho pródigo. O filho pródigo perdeu tudo que tinha, pegou a sua herança, pegou o seu dinheiro, saiu para o mundo para atender os prazeres da carne. Onde é que ele parou? Lá no chiqueiro, comendo a ração para porco. Quando ele volta para casa, ali o texto nos dá um retrato de como é a tua vida. Você que quem sabe está parado nos caminhos do Senhor, ali naquela passagem é o retrato de como está a tua vida com Deus, quem sabe. Você que parou, você que foi para o mundo, você que algum pastor, algum dogma religioso, de uma forma mal explicada, mal colocada, quem sabe entristeceu o teu coração, mas não importa, ou até mesmo você fez como filho pródigo: olha, vou viver minha vida, vou ter o prazer da minha carne, vou para a droga mesmo,
vou pro carnaval mesmo, vou tomar cerveja, vou fumar, vou prostituir, vou. Aí o filho pródigo volta para casa. Pensa que bateu com a cara na porta? Não, o pai estava pronto, tinha uma sandália nova, que simboliza um novo caminho para aquele homem que estava, aquele jovem que estava desviado, para humilhar, caminhar. Tinha uma veste nova, uma veste real, ou seja, tu é príncipe, irmão Jair. Eu sou príncipe. Você que me ouve nessa noite, você é príncipe de Deus. Somos príncipes de Deus. E também Deus deu para aquele jovem uma aliança. Pode tomar isso. Deus deu uma aliança, um novo pacto, um novo propósito, um novo tempo de Deus. E eu quero profetizar essa noite aqui que há um novo tempo de Deus para a tua vida. Há um novo tempo de Deus para o teu casamento. Há um novo tempo de Deus na tua vida financeira. Você não tomarás mais emprestado, mas você vai emprestar. Há um novo tempo de Deus no teu ministério. Você não será apenas membro de banco. Deus te revestirá da sua graça e te usará nesses últimos dias. Então aquele homem recebeu tudo isso de volta. Mas o irmão, o que fez? Murmurou. Poxa, e o pai ainda mandou os funcionários, os empregados, ir lá e preparar o cordeiro, né? Preparou um banquete. Poxa, ele sai, vira as costas para o Senhor, e o Senhor ainda recebe ele com sandália, aliança nova, roupa nova, tudo novo, e ainda prepara um banquete para ele. O que o pai diz para o filho? Meu filho, tu já tem tudo isso? Ou seja, o filho não tinha consciência que tudo que era do pai era dele também. E nós, muitas vezes, nós desmerecemos o nosso Deus, sem pensar, sem sentir, nós diminuímos o nosso Deus, colocamos Deus abaixo de uma conta de luz. Meu Deus, eu não vou conseguir pagar a conta de luz. Meu Deus, o aluguel da igreja. Quantas vezes no passado, hoje graças a Deus, Deus tem levantado ofertantes, dizimistas, mas quantas vezes dia 5 nós não tínhamos o aluguel da igreja? E ali no último dia Deus tocava em alguém, aparecia o dinheiro. A gente pensava, agora eu vou ter que fechar a igreja, vou ter que fazer culto em casa, vou ter que pôr um prédio mais barato. Querido, aprenda uma coisa: se Deus te chamou para fazer algo, Deus se responsabilizará e jamais te deixará perecer. Então o que eu vejo aqui, irmãos, que nós muitas vezes nós colocamos Deus abaixo do problema. Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele começou a olhar mais para o problema do que para Jesus, ele afunda. Esse é o retrato daquele que olha para o gigante. Não olha para o teu gigante, não olha para o teu problema, não olha para a onda, não olha para o vento, mas olha para Jesus, autor e consumador da tua fé, porque Ele vai te levantar. E creia na herança que o Pai deixou para você. Somos sacerdócio real, irmão Jair. Geração eleita. Somos príncipe de Deus, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora, príncipe de Deus no sentido de filho, né? Esses dias eu entrei em atrito, irmão. Eu não sou muito de entrar em atrito com ninguém na rede social, mas quando eu vejo uma heresia muito grande,
Aí eu fui obrigado a falar, né? Uma pessoa que já não está mais na nossa região fez um cartaz e colocou: pastor, não nem era pastor, era apóstolo, né? Apóstolo fulano de tal, príncipe das revelações. Aí tinha uma frase embaixo: Deus venha cultuar conosco, Deus tem uma nova revelação para você. Irmão, existe a revelação do dom do Espírito Santo? Existe. E existe profecia? Existe. E existe dom de línguas? Existe. Existe dom de visão? Existe. Mas não existe uma nova revelação. Existe uma revelação, irmãos. E o Senhor sabe que revelação é essa? Essa revelação, ela tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.175 versículos, 40 autores em tempos, épocas, etnias e séculos diferentes. Mas todos os livros entram em concordância, porque um inspirador foi um só: Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a revelação, é a maior revelação. O único príncipe de revelação que eu conheço é Jesus, o príncipe da paz. Ele que revela, ele que liberta, ele que cura, ele que salva, ele que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero mandar um alô especial ali para o Hospital de Caridade de Santiago. Fizemos um trabalho no Hospital de Caridade de Santiago já há algum tempo, e eu estou montando uma equipe, uma comitiva, que vai ser feita uma escala para cada semana um casal, cada semana um irmão, ou até mesmo a juventude, para estarmos ali marcando o território do Hospital de Caridade de Santiago, que tem de pessoas enfermas. Esses últimos dias não tem sido fácil, né? Mas eu quero deixar um abraço aqui a todo o quadro de enfermeiros, os médicos, os porteiros ali que nos recebem com carinho, que autorizam a nossa entrada ali para podermos orarmos. Também deixar um abraço especial, não posso falar também aqui, né, do meu pastor auxiliar, pastor Elmar, que na último domingo veio se acidentar de motocicleta, né? O irmão está de passagem, é lá de Pelotas, ele está trabalhando aqui nas casas que a prefeitura está doando às famílias carentes, e no meio do percurso ele acabou caindo de moto, fraturou uma clavícula, 5 costelas. Então ele se encontra ali no Hospital de Caridade de Santiago, não corre risco de vida, mas está em observação. Por quê? Porque quebrando a costela, essa costela pode vir a perfurar o pulmão. Então os médicos acharam por bem deixar ele ali, recebendo medicações. E ali está a pastora Rosário também, agradecer ao Ezequiel, que tem sido fiel escudeiro. A gente vai se revezar também para dar uma mão, para cuidar do pastor, porque assim, desde que chegaram, já estão quase um ano na cidade, né? Foram pessoas fiéis, primeiramente a Deus, né? A nossa vida, nós que estamos na frente do trabalho, pessoas que têm muito apoiado o trabalho, não só dentro da igreja, mas também com os irmãos, né? Eu creio que os irmãos plantaram aqui no ministério, eles já estão colhendo e vão colher muito mais. Chegará um dia que eles vão ter que voltar para sua casa, mas hoje, no momento, os irmãos passam por esse momento difícil nesse acidente, mas creio que até sexta-feira já o irmão estará, segundo aí a medicina já falou, que até sexta-feira o irmão já pode retornar para sua casa. Pedimos oração pelos irmãos, também pela irmã Marisete, né, que está já em casa. Ela sofreu um AVC, mas já passa bem. Que Deus possa abençoar
a vida da irmã Marisete, a vida dos irmãos que têm congregado conosco, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, né, meus irmãos? Como o pastor disse, mandar um abraço aí então para o pastor Leomar, né? Que logo estará junto conosco em nome do Senhor Jesus. Mas ouvindo o pastor falar, né, a gente vê também, pastor, que às vezes dentro das igrejas também tem os ciúmes, como o senhor estava dizendo, que o próprio irmão teve ciúmes do outro que tinha saído, o filho pródigo, e tinha virado as costas para o pai, mas o pai não virou as costas para ele. E é nítido que a gente vê os ciúmes que às vezes tem do irmão evoluir. Às vezes o irmão está louvando, às vezes o irmão vira diácono ou até porteiro para receber os outros irmãos, e aí às vezes vira aquele questionamento do irmãozinho tal, que por que ele está lá, por que escolheu ele. A gente tem que entender, meus irmãos, que para Deus tudo há um tempo, e às vezes não é porque você está 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja que você pode ser primeiro daquele que está chegando hoje. Deus já tem os escolhidos dele, e cada um tem um tempo. Uma hora vai chegar o tempo de você evoluir, de você subir um degrau. A gente tem que se alegrar com o nosso irmão do lado e não criticar, não querer ver a queda dele. Outra coisa que eu também notei quando o pastor estava dizendo sobre a vestimenta, que aquele pai tinha guardado a melhor para ele. Às vezes nós somos criticados, às vezes pelo que vestimos, mas às vezes você não sabe o que aquele irmãozinho passa. Como disse o pastor, nós vemos de momentos às vezes difíceis na nossa vida, tão difíceis que às vezes a gente não tem às vezes condições de comprar um melhor chinelo, um melhor par de tênis, a melhor camiseta, a melhor calça, bermuda. E aí, ao invés de você criticar aquele irmão, em vez de você apontar o dedo para ele, chegue até ele e diga assim: o que eu posso te ajudar, meu irmão? Será que eu posso te ajudar nesse quesito? Ou quem sabe em outro? A gente tem que parar de querer olhar para o outro irmão com desprezo e estender mais a mão. É isso que nos deixa mais triste, é que quando aquele irmãozinho chega na igreja, tem o tal irmão, não estou dizendo que todos são, mas o irmão aquele que olha dos pés à cabeça. Isso é o cúmulo. Isso não pode existir. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Às vezes nós olhamos lugares, meu Deus, é um brilho aqui, um brilho ali, mas às vezes não notamos quem está sentado ali no banco, não é, pastor? Por quê? Porque nós sabemos o que é. Eu creio que o pastor sabe o que eu estou dizendo. Eu muitas vezes andava de chinelo de dedo, pastor,
muitas vezes, e até um dia, para não perder um culto, para mim não molhar o único par de tênis que eu tinha, eu fui de chinelo, e eu não pude cantar porque eu estava de chinelo. Isso me deixou tão mal, que até eu perguntei para o tal pastor. Eu disse: pastor, Jesus andava como? De tênis da Nike? Andava como? De calça jeans? Calça social? Não, muitas vezes Jesus andou de pé no chão e andava com uma túnica. Então, não tenha vergonha do que você tem. Não estou dizendo que você tem que andar sujo, não. Ande como você pode, mas tem um porém. Tem lugares que você não vai se escandalizar. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que não é feio você ter um par de chinelo. Não é feio você ter aquela bermuda que já está gasta. Seja você mesmo, humilde de coração. E te digo mais: Deus pode mudar a tua vida. O momento que Ele mudar a tua vida, você começa a pensar grande e não pequeno, porque as coisas de Deus são grandes e não pequenas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está então o relato do nosso irmão, né? Um toque aí para os pastores, para os líderes, né? E nós, como estamos lidando com a alma, às vezes o povo ele fica muito viciado na oração do pastor. O povo ele fica muito viciado na palavra do pastor. Aí o dia que o pastor não ora, o dia que o pastor não prega, aí parece que não é a mesma coisa. Não, eu posso pregar, mas quem está falando com a igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Eu posso orar, mas quem vai agir é o Espírito Santo. Eu não quero que a igreja seja mendiga espiritual, que dependa da minha oração somente para se manter de pé. Cada um de nós precisa ter o seu momento com Deus, né? Então, muitas vezes no final do culto a gente não consegue atender a todos, principalmente no culto de domingo, que a igreja lota, né? Geralmente nos últimos dias aí tem bastante pessoas, né? Então, teve um dia que o senhor queria conversar comigo e não conseguiu, né? A prova disso, né? E eu aprendi uma pessoa, primeira vez que tinha vindo na igreja, e aí você tem que dar uma atenção especial. Então, não que a gente não queira atender, mas o que eu quero dizer com isso? Que mínima coisa, às vezes o irmão fica triste e não volta mais. Então, você lidar com trabalhar com o público, com pessoas, cuidar de gente, não é assim. Hoje, qualquer um quer ir na Beca, comprar meia dúzia de cadeirinha e dizer: eu vou abrir uma igreja. Vou escolher o nome lá, vou colocar ali, né? Vou levar o irmão Joãozinho, Pedrinho comigo e vou abrir um ministério. Irmão, não é assim. O desafio é maior do que você imagina. Você, primeiramente, que Jesus já pregou, né? Que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Irmão, quando chega um obreiro cheio do Espírito Santo, com amor pelas almas e com fome de fazer a obra, com sede de ganhar a alma, irmão, para nós que somos pastores, líderes, isso é um prato cheio. Não é fácil hoje tu achar alguém para fazer a obra que tem o mesmo pensamento, os mesmos desejos, né? As mesmas filosofias de trabalhar, né? Então, nós fomos formados. Eu fui formado na Assembleia de Deus, uma igreja que prega a palavra, ensina, forma obreiros, né? Sem dispensa comentários. E também, no
Desafio Jovem, que é um lugar que, ali é um lugar que você busca Deus 24 horas. Não, por enquanto não. Então, já faz alguns anos que nós não estamos mais lá, mas temos muitas boas lembranças. Porque ali eu me lembro que eu jejuei algum tempo, meio direto, né? E a gente foi lá para Manoel Viana. E ali Deus marcou o meu ministério. Por que marcou? Porque Deus, Ele entregou um dom para mim. Naqueles dias ali, que eu estava em Manoel Viana com a tenda dos meninos lá, o pastor Cidemir, ali Deus marcou o ministério. E os dons que Deus me entregou naquela tenda, até o dia de hoje, são os dons que têm alimentado vidas, são dons que têm edificado a igreja, são dons que têm acrescentado a fé de muitos, e que através da fé nós temos compartilhado com pessoas têm recebido essa mesma chama, essa mesma fé. Então, são lembranças que nós temos, né? Então a importância, e naqueles dias lá os irmãos estavam me aconselhando, né? Eu estava passando por lutas, por prova dentro da casa, e aí os irmãos me aconselharam, né? Fica mais alguns dias aí. E eu fiquei, e naquela pena Deus derramou um poder sem igual. Então a importância do líder, né? A importância da pessoa que ama as almas, né? Muitos pastores que apostaram no meu ministério, pastores que acreditaram na minha chamada, pastores que acreditaram que um dia eu poderia ser um pregador, né? E hoje tem muito Samuel que são pessoas graduadas. Quem era Samuel, irmãos? Sacerdote, juiz e profeta. Poxa, o cara, para ser igual a Jesus, no sentido de qualificação, só faltou esse rei. Porque Jesus era sacerdote, juiz, profeta e rei. E Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Então, mas só que Samuel tinha um problema. Ele olhava mais para a parte de fora, do exterior, como o senhor estava mencionando, do que para o interior. Deus, ele olha o interior. Mas como é que eu posso olhar para o interior de um membro ali que possa vir a ser um obreiro, um cooperador? Como é que eu vou enxergar o ministério na vida dele se eu só olho a aparência? Não se engane. Tem muitos pastores, tem muitos obreiros, pregadores, cantores que falam bonito, pregam bonito, mas não são chamados para a obra. E aí eles, ao invés de ajudar, espalham. Ao invés de ganhar almas, as aberrações de heresias que levam o povo à perdição eterna. Irmão, a gente está em família aqui, as irmãs estão ali, e eu tenho pensado, irmãos, que não há tempo mais de nós brincar. Eu creio que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu creio que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Primeiro, um povo santo. Segundo, um povo zeloso e de boas obras. Então, irmão, santidade, zelo e boas obras são três pilares fundamentais para alcançarmos a salvação eterna. Mas eu já nasci predestinado para a salvação. Irmãos, nós, pelo menos nós aqui da Voz da Salvação, nós não cremos na teologia da predestinação. Eu creio que Deus, ele faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua também.
você vacilar, você perde a salvação. Tivemos a prova aqui há alguns dias atrás, nosso vizinho, nosso irmão, evangelista irmão Edson Aguirre, que veio de um culto lá do ministério no qual ele servia a Deus, feliz depois do culto, jantou conosco aqui na igreja. No final nós oramos, ele entregou algumas coisas para nós, se alegramos do Espírito, e no outro dia ele veio sofrer o acidente do AVC, caiu, foi para o hospital, foi transferido para Santa Maria. A igreja até que clamou, levantamos um clamor pelo irmão, mas venceu o prazo de validade, né? E a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só. Cremos que para o irmão Edson aqui, Jesus voltou, né? Então, ainda que Jesus não tenha voltado, ou para mim ou para você, nós não sabemos a hora que o Senhor vai permitir que a morte chegue na nossa porta. Então, que possamos estar alicerçados na palavra de Deus e também procurando lugares aonde o amor de Deus está, e nunca esquecer da onde Deus nos tirou. Nunca esquecer. Aliás, o Espírito Santo manda eu perguntar para você hoje algo aqui. Quem você é na minha presença? Você é o filho pródigo? Ou você é o irmão do filho pródigo? Você é o filho pródigo que saiu dos caminhos do Senhor? Saiu, pediu licença 5 minutinhos para Jesus, pediu um tempo para Jeová? Ou você é o irmão do filho pródigo, aquele que critica quando Deus traz, lá do álcool, lá da droga? Ou você é aquele que olha para a aparência? Ou você é aquele que critica quem está fazendo? Quem sabe você é aquele que está criticando aquele que está fazendo, aquele que está pregando, aquele que está evangelizando, aquele que está depositando tempo e energia. Estou sentindo o amparo de Deus aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ou você é aquele que está orando, você é aquele que está orando, você é aquele que está clamando pelos filhos pródigos. Oh Senhor, o que eu mais quero é que o Senhor mande filhos pródigos para este lugar, pessoas para cuidarmos, pessoas para ajudarmos a ser levantadas pelo Senhor. Sim, Deus, que essa igreja possa ter aqui, Senhor, novas sandálias que representam o novo caminho. Glória a Deus. Possa ter o anel que simboliza a aliança, o pacto com o Senhor. Possa ter, ó Pai, a nova veste, a nova cobertura espiritual que o Senhor dá. Meu Deus, que essa igreja possa ter uma igreja que venha a ter banquete espiritual todo dia, alimento espiritual, porque a escassez tem chegado. Igrejas que não pregam mais a tua palavra, mas igrejas que estão preenchendo o vazio da palavra com entretenimento, barulhos e movimentos. Oh Espírito Santo de Deus, ó Deus, vai ao encontro desta vida agora, Pai, que me ouve nesta noite. Vai de encontro agora a esta vida, Senhor, que me ouve nesta noite. Eu sinto um combate no céu agora aqui, porque Deus vai abençoar famílias, mas sinto um combate, barulho de espada nas regiões espirituais. E por isso que oro nesta noite, levando a tua vida em oração. É por isso que oro nesta noite, apresentando cada vida, cada nome que está aí. Já pode comentar aí
na linha do tempo, dizendo qual o teu problema, qual o teu gigante, dizendo: eu aceito esta oração. Já vai compartilhando essa live para que mais vidas também venham receber desta graça, venham receber deste azeite, venham receber desta chama, venham receber desta unção neste momento. Oh, Rapacaparamandarabaxai, quantos têm usado a internet para dar golpe? Quantos têm usado a internet para ludibriar pessoas, roubar, furtar? Mas nós estamos aqui usando essas plataformas digitais para que o Espírito Santo toque a tua vida e repreenda o gigante que assolou a tua vida. Oh, glória a Deus! Vai de encontro a esta família. Entra nesta casa, Espírito Santo, agora. Santiago, regiões circunvizinhas, meu Deus, olha por aquela igreja lá em Manuel Viana, a qual tem nos convidado para que esta obra assuma aquele lugar. Meu Deus e meu Pai, vai abençoando, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Meu Deus e meu Pai, confirma a obra lá em Manuel Viana, que possamos, ó Pai, voltar a pregar em Manuel Viana, voltar a orar por aquele povo. Oh, Rapacataramandarabaxai, toca, Senhor. Toca, Pai querido, Pai amado, nas regiões do Rio Grande do Sul. Tem misericórdia dos gaúchos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, levanta, Senhor, obreiros, pastores, pregadores, homens de Deus para pregar a tua palavra. Resgata as almas que estão perdidas no crack, na Cracolândia. Meu Deus e meu Pai, lá em Porto Alegre, Caxias do Sul, nas maiores cidades, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, as cidades com mais habitantes, ó Pai querido, Pai amado, a qual lá tem uma Cracolândia, uma boca de tráfico, ao qual está sendo comercializado as drogas. Meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, vai nos lares agora, Pai, todo o nosso Brasil. Olha, Pai, pela presidência do Brasil. Meu Deus e meu Pai, olha pelos governantes que foram instituídos. Meu Deus e meu Pai, coloca amor, coloca compreensão no coração do homem, porque temos visto, Pai, no cenário político, Pai, que o homem não se entende mais, e que isso, Senhor, não vai acabar bem, e a população é que sofre. Espírito Santo de Deus, olha pela economia do nosso país. Meu Deus e meu Pai, visita a nação santa de Israel. Ó Pai querido, Pai amado, convença, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam compreender, ó Pai, que o Senhor já veio, morreu, foi crucificado e ressuscitou, Senhor amado. Não tem mais o que acontecer, eles esperam o Messias já veio. Que Israel possa se reconciliar com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti por cada lar, quem sabe meus amigos pastores também, lá na Argentina, Pai, que Deus abençoe, Senhor amado, cada irmão na Argentina, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, os pastores, a qual compartilhamos a live, meu Deus e meu Pai, pastor Pedro, Pai querido, Pai amado, lá em Poçadas, vai abençoando, Pai querido, Pai amado, envia almas, levanta obreiros naquele lugar. Meu Deus e meu Pai, olha por cada denominação da nossa cidade, Assembleia de Deus, Deus e Amor, comunidade evangélica, quadrangular, as pequenas igrejas também, ó Pai querido, Pai amado, de pequeno porte. Meu Deus, tira as escamas, ó Pai, dos nossos olhos, nós que somos líderes, para ser cada vez mais cristãos, mais parecidos contigo, e que o trabalho venha se aperfeiçoar na tua presença, e que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus e meu Pai também, ó Pai, cada lar, este lar, a qual esta pessoa tem sido vítima de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esta pessoa está trancada no quarto, chorando, angustiada, triste, uma tristeza profunda.
profunda, sem fim, sem igual. Nesta noite eu te expulso, eu ordeno que saia deste quarto, saia desta casa, saia desta mente, saia deste coração, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos que todo demônio caia por terra, toda enfermidade caia por terra, todo câncer, HIV, leucemia, todo problema agora no coração, nas cordas do coração, nas artérias, meu Deus, meu Pai, dos pulmões, Deus de glória, Deus de poder. O diagnóstico foi negro, o diagnóstico foi muito pesado, mas nós nos levantamos e dizemos: cai por terra, em nome do Senhor dos Exércitos, todo gigante. Quem que este incircunciso filisteu, ele pensa que ele é, para afrontar o exército do Deus vivo? E todos dizem amém e amém. Eu quero deixar esta mensagem profética. Na Bíblia existe 3 significados para profeta ou ainda profecia. No Antigo Testamento nós tínhamos profetas. No Antigo Testamento nós tínhamos profetas, o cargo, o encargo profético. Hoje, na Nova Aliança, nós temos o dom de profecia, que é quando Deus nos toma e manda nós entregar algo. E também a Bíblia diz que há poder em nossas palavras, e você é profeta nessa noite. Mesmo que você esteja na sala aí, a TV esteja ligada, a novela das 8, que não é mais das 8, é das 9, né? Esteja com a TV ligada. Nem que você esteja aí no teu trabalho, escutando a live, quem sabe até mesmo uma Smart TV. Que muitos dos irmãos, né, quando vê as lives, tiram a fotinha e mostram lá que estão assistindo na televisão, né? Glória a Deus. Não importa onde você esteja ouvindo esta live, e você que recebeu essa oração, eu quero agora que você declare: eu venci o gigante. Fale em voz alta aí mesmo, se o diabo ouvir: eu venci o gigante. Mais uma vez, eu venci o gigante. Para mim só resta agradecer a Deus por esta live a qual o Senhor nos concedeu que fizéssemos aqui nesta noite. Quero agradecer ao irmão Jailson, e na verdade foi ele que teve a iniciativa, né? Eu só fui na mesma visão. Esse dia ele me falou: pastor, eu gosto do senhor porque o senhor dá liberdade para fazer as coisas, né? O senhor deixa a gente expressar os projetos. Mas é claro, irmão, a obra não é minha, ela é do Senhor. Eu quero dizer que essa igreja, a igreja profética, Voz da Salvação, ela tem espaço para todos que queiram trabalhar, que queiram despertar o dom que é em si e realizar a missão que Deus te deu na terra. Grande a seara, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que levante novos ceifeiros para as suas searas. E vai levantar. E Deus levante também dizimistas e ofertantes da obra do Senhor. Irmãos, esta é uma aula missionária. Você que simpatizou com o nosso ministério, quer vir conhecer, quer vir caminhar conosco, venha acompanhar. Esses tempos o pastor me ligou, um mito, não me ligou, quem ligou para ele fui eu. Alguns membros do meu ministério, quando era lá na Ana Bonato ainda, depois a gente foi para Monsenhor Assis, foram visitar um culto. E aí falaram para mim assim: olha, tu tem que sair daquela igreja lá, porque naquela igreja que tu vai não tem a presença de Deus e não tem libertação. Vem para cá. Esse pastor aí é um charlatão. Aí eu liguei para ele, que eu tinha o telefone dele, só que ele não se lembrava. Eu digo: paz, pastor, tudo bem? Paz seja convosco. Pastor,
eu estou te ligando, mas não te preocupa que não é nada contra o Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Fiquei muito magoado com o que o Senhor falou, porque os irmãos gravaram, estava fazendo uma live e apareceu na live. Os irmãos vieram e falaram. Eu fiquei muito magoado com o que o Senhor falou, porque essa igreja aqui, ela ora por todos os pastores. Não existe pastor melhor e pior. Nós oramos por todos os líderes, porque Romanos 13 nos instrui a orar por toda a liderança. Então eu acho que o Senhor se equivocou na sua declaração. O Senhor fez uso do púlpito para nos bater, para nos atingir. Eu acho que não é esse comportamento que nós temos que ter. Eu posso ser de uma denominação, o costume de lá ser diferente, mas eu não tenho direito de me levantar contra o costume de lá. Se eu entrar lá, eu tenho que entrar no costume daquela igreja, senão eu vou estar sendo rebelde. Acho que o senhor tem que entender que nós estamos fazendo o melhor para Deus, e se o senhor tem alguma dúvida se nós somos de Deus ou não, vem caminhar conosco, pega um culto com nós, vem dar um amém aqui, vem acompanhar aqui o caderno de entrada e saída. Nós não mexemos num centavo do dinheiro do caixa. Trabalho sério, trabalho transparente, trabalho que visa almas, não visa lucro, não visa religião, porque a religião matou Jesus. Para quem foi que Judas vendeu Jesus? Para o Anás e para o Caifás, não. Foi a religião. Então nós somos a favor de todas as igrejas. Não vamos fazer como o irmão do filho pródigo, que se levantou contra o irmão que estava regressando para a casa do pai. Não é fácil em alguns lugares, irmão, não é fácil. Eu entendo que a disciplina ela é importante. Eu já fui disciplinado no começo da minha caminhada. É importante a disciplina. Não estou aqui dizendo que a disciplina ela não é importante. Agora, você desligar, tirar do altar, tudo bem. Agora, desligar do hall de membros da igreja, se a pessoa está continuando no erro, tudo bem. Agora, a pessoa foi lá, pecou, se arrependeu, confessou o pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí você priva o camarada de tomar a Santa Ceia, não toma a Santa Ceia, ele é excluído, ele é excomungado da comunhão da igreja, com os irmãos no caso, ele praticamente tira ele da mesa. Aí não participa mais da comunhão entre irmãos. O que acontece? Ele é desligado do corpo, arranca o dedo e deixa o dedo 3 meses fora do corpo. O que acontece? Apodrece. Então a disciplina ela é boa, mas ela tem que ser bem aplicada. Tudo com amor e na visão de Deus, né? Púlpito, altar é uma coisa, comunhão entre igreja, amor entre irmãos é outra. Nós não podemos ensinar disciplina como ódio, mas disciplinar com amor, porque o pai corrige o filho que ama. Então, eu só quero dizer para os irmãos que continuamos trabalhando com o Senhor, e eu quero torcer pelo teu trabalho, irmão, seja lá de qual denominação você for, ou até você que é do Espiritismo, Seixonoye, católico, bandista, livre pensador. Eu não sou contra a tua religião. Eu, missionário Jair, isso aqui é nosso objetivo, não é apresentar para você uma religião, mas sim Jesus. E 14,6 de João diz: eu sou o caminho, não os caminhos. Então eu só tenho um caminho, uma verdade, que vai nos levar à vida eterna, que é Jesus. Então, pense na palavra, no Evangelho, nos testemunhos que foi dito aqui. Eu quero agradecer ao irmão Jailson uma vez mais, quero agradecer a você pela paciência, né?
de escutar essa voz da bola rachada, né? Que Deus mudou muito a nossa vida. Na obra Deus te muda, Deus te lapida. Quem me conheceu há 10, 20 anos atrás, sabe que eu era vaidoso, eu tinha um sapato para cada culto, sabe que eu tinha não sei quantas camisas, quantas gravatas. Hoje não dou bola para isso. E Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para nós valorizar o invisível, não o visível. Porque Jesus disse, né, que os fariseus lavavam as canecas, as xícaras por fora, mas o interior estava tudo sujo, com teia de areia. Então, irmão Jailson, quero encerrar minha participação aqui e quero te agradecer por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas vezes que vamos trabalhar juntos, não só aqui na live, mas também nos cultos, visitas. Eu tenho alguns projetos aí que eu tive que parar, na verdade, porque pouca massa humana, poucos obreiros. A gente não pode exigir muito dos irmãos que estão chegando agora, que se converteram há pouco tempo, nem podemos sobrecarregar. É uma igreja que está todo dia chegando pessoas novas, então a gente tem que compreender o tempo de cada um, né? E às vezes pela defasagem de obreiro, a gente se priva de fazer alguns projetos, colocar em prática, né? Mas o projeto não saiu do papel ainda, mas está lá guardadinho. E a hora que vai chegando as pessoas para trabalhar, a gente abre a gaveta, tira de lá, conversamos, oramos, né? Em cima de tudo isso aí, sem oração. E apresentamos para o Senhor, e Deus, Ele confirma, e nós estamos lá fazendo a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu que agradeço a oportunidade, agradecemos a Deus em primeiro lugar, e também pela oportunidade de nós termos esse tempo aqui para conversar um pouco com você, meu irmão, que está aí do outro lado da telinha do telefone, também aqui com o pastor, conversar e dizer que é uma enorme alegria mesmo a gente poder estar mostrando para o pessoal quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor Jesus. Eu te convido então que você venha aos cultos aqui na Igreja Profética Voz da Salvação, que você venha cultuar, que você venha adorar ao Senhor, que você vai ver o quanto Deus, nosso Senhor Jesus, tem envolvido esse lugar com a presença dEle, com a unção dEle, em nome do Senhor Jesus. A todos os irmãos, que Deus abençoe, que você possa ter uma noite de sono abençoada, e nunca te esqueça, nosso Deus, o nosso Pai, te ama, Ele nos ama. Fica aqui o meu abraço, o abraço do pastor também. E se tivermos outra oportunidade, Deus sabe de tudo, nós estaremos fazendo outra live, se Deus quiser. Então eu creio que você já é um vencedor. Depois desta live que você escutou, ou você que irá escutar mais tarde, você já venceu esse gigante, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.